RP Notícia, apoio cultural, Delfos, segurança e economia para o seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. E você vai ver que em Jundiaí uma mulher entrou em um posto de combustíveis e ateou fogo no próprio corpo. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E você vai ver também. Pela 10ª vez no ano, fios de cabos telefônicos do SAMU de Jundiaí são furtados. Ocorrência foi registrada na madrugada de hoje e população teve o atendimento prejudicado. Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista entra em greve e deixa a população sem atendimento. De quem é a responsabilidade da iluminação pública de Jundiaí? Da Prefeitura ou da empresa CPFL Piratininga? É isso que os moradores do bairro Ponte São João querem saber. Afinal, são meses com problemas de iluminação. Pelo menos 700 mil veículos devem passar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes nos próximos dias, com o feriado de finados. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Olá, boa noite. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192 de Jundiaí, foi tirado do ar novamente e mais uma vez vítima de ladrões que furtaram os cabos telefônicos. O SAMU fica na esquina da Avenida Frederico Ozanam com Oswaldo Cruz. Durante toda esta quinta-feira, o atendimento teve que ser feito através de celular pelo número 996941386. Este foi o 10º furto de fios de telefone do órgão desde o início do ano. A ação dos marginais não para por aí. Na madrugada de domingo para segunda-feira, bandidos furtaram os fios de energia elétrica do Centro Educacional João de Deus, que fica no Jardim Tarumã, em Jundiaí. 60 crianças ficaram sem aulas. Ninguém foi preso. Os 80 médicos do Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista continuam em greve. Eles paralisaram os atendimentos devido à quebra de acordo entre a Prefeitura e a empresa que administra o hospital, a ProSaúde, que pagaria os 50% do restante dos salários referentes ao mês de setembro. Somente as urgências e emergências são realizadas. E a população, é claro, é a que mais sofre. A população que chega buscando atendimento no Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista logo recebe a informação de que os serviços estão paralisados. Somente urgência e emergência são realizadas. Os médicos reivindicam os pagamentos de salários e benefícios referentes ao mês de setembro. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, que disse que não irá se pronunciar sobre o caso. A greve começou na terça-feira. Os 80 médicos deveriam ter os salários depositados no 10º dia útil de outubro e apenas 50% do valor foi pago. O acordo entre a Prefeitura e a ProSaúde, entidade que administra o hospital público, era que a outra metade seria depositada no último dia 27. Porém, isso não ocorreu, já que a Prefeitura não repassou os valores para a ProSaúde. Com o Hospital Municipal em greve, quem arca com os prejuízos são os moradores, que ficam sem assistência médica. Agora eu vou ter que voltar e dar uma explicação para a escola, né? Porque a escola pediu para estar passando ele no médico. Agora eu vou ter que voltar e explicar a situação, né? Porque elas queriam o laudo do médico. Aí agora eu vou voltar para casa sem resposta, sem nada. Aí é difícil. Por dia são realizados aproximadamente 390 atendimentos. O custo mensal que a Prefeitura de Campo Limpo tem para manter o funcionamento da entidade é de R$ 1.400.000. Por enquanto, a solução é buscar alternativas, como as unidades básicas de saúde, ou até mesmo tentar atendimento em outras cidades. Eu vou para Jarinu, outra cidade, para ver se eu consigo ser atendida. Para evitar qualquer tipo de problema, a Guarda Municipal permanece no local.
E através de nota, a ProSaúde informou que aguarda o repasse integral do custeio mensal vencido no 5º dia útil de outubro, referente ao mês de setembro, para efetuar o pagamento de 50% restantes dos honorários médicos, cujos vencimentos ocorreram no 10º dia útil deste mês de outubro. Vale lembrar que, como a jornalista Ana Paula Klink disse na reportagem, a Prefeitura não se manifestou sobre o caso. Afirmou apenas que as informações seriam passadas pela administradora, a ProSaúde. De quem é a responsabilidade da iluminação pública de Jundiaí? Da Prefeitura ou da CPFL? É isso que os moradores do bairro Ponte São João querem saber, já que há um bom tempo as ruas do local estão no escuro. Há 15 dias, a situação na rua José de Fiore, na Ponte São João, em Jundiaí, era esta: lâmpadas quebradas, com problemas e escuridão. Depois das inúmeras reclamações dos moradores, houve reparos, mas não o suficiente. Ficou metade por fazer, quer dizer, aquele poste continuamos sem luz. Eles vieram aqui, mexeram, mas não mexeram na luz. Essa luz aqui, acho que trocaram, ela continua apagada. A principal reclamação dos moradores é que não sabem para quem recorrer, já que há meses pagam a contribuição sobre a iluminação pública, mas não viram melhorias. Antes de mais nada, eu queria uma resposta de alguém da prefeitura que explique por que cobra e não tem o serviço. Essa é a minha primeira pergunta. E quem é o responsável? Se é a prefeitura, ou se é a CPFL, seja quem for, alguém tem que fazer alguma coisa. O diretor de iluminação pública de Jundiaí esclarece que a responsabilidade ainda é da empresa CPFL e comenta sobre a dificuldade em realizar a manutenção. A prefeitura tem uma medida liminar contra a CPFL, expedida pela Justiça Federal, que determina que a CPFL é a responsável pela manutenção da iluminação pública. Tá? O pagamento da CIP vem de encontro a uma série de necessidades para poder fazer essa manutenção. Então a prefeitura faz manutenção em alguns pontos que são de responsabilidade dela, utiliza os recursos da CIP para o pagamento da conta de energia e a CPFL, por conta dessa medida liminar, ela é obrigada a fazer a manutenção dos ativos de iluminação pública, do parque de iluminação pública, que ela está para transferir para a prefeitura, mas isso ainda não foi transferido, então a responsabilidade ainda é dela. O parque de iluminação pública de Jundiaí é muito velho, então não adianta a gente apenas ficar trocando lâmpada. Lâmpada você troca hoje, ela queima amanhã. A responsabilidade deverá ser da prefeitura apenas no final do ano, já que o edital para licitação da empresa que fará este serviço está para ser publicado e ainda há um prazo de 1 ou 2 meses para que tudo esteja em ordem. Ele foi revisto, reanalisado, né, por várias vezes e agora provavelmente essa semana esse edital venha a ser republicado e aí dentro de 30, 60 dias a gente tenha o desfecho dessa contratação. Enquanto isso, quem tem problemas com a iluminação pública, como os moradores da Ponte São João, a sensação de insegurança não tem prazo para acabar. Aqui a gente está à mercê de bandido, de vagabundo, de drogado. Os carros aqui que ficam estacionados, todos já foram mexidos, né? Eles aproveitam, não tem luz, vamos fazer a festa. Pois é, né? E se a responsabilidade é da CPFL, por que então a cobrança da contribuição? O edital já está disponível no site jundiaí.sp.gov.br até às 9h30 da manhã do dia 5 de novembro para as empresas interessadas. A seguir aqui no RP Notícia, a gente fala da reorganização das escolas estaduais feita pela Secretaria Estadual de Educação. 2 escolas de Jundiaí estão na lista de ciclos. É um instante só. Duas escolas de Jundiaí serão afetadas com a reorganização anunciada pela Secretaria da Educação do Estado e vão passar a integrar o modelo de ciclo único. São elas: Escola Doutor Eloy de Miranda Chaves, na Vila Aparecida, que deixa de ter o ensino médio e passa a ter somente o fundamental. E a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Silveira, no Jardim Pacaembu, que deixa de ter o fundamental e passa a ter somente o ensino médio. A lista com os nomes das escolas está no site educação.sp.gov.br/reorganização. Agora a gente mostra como fica o tempo para amanhã nas cidades da nossa região. Segundo a meteorologia, não chove nas próximas horas. Veja os detalhes.
Amanhã na cidade de Jundiaí, sol entre muitas nuvens e não chove. A máxima prevista para o período da tarde é de 31 graus e a mínima fica nos 20. Em Louveira, as temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus e também não chove. Já em Franco da Rocha, muita nebulosidade desde o início da manhã, mas sem previsão de chuva. E na capital paulista, a sexta-feira amanhece com névoa. À tarde, muitas nuvens, porém não há previsão de pancadas de chuva. Durante a noite, céu limpo. As temperaturas oscilam entre 18 e 29 graus. Uma mulher de 47 anos morreu na manhã de hoje após atear fogo no próprio corpo. Ela invadiu um posto de combustíveis que fica na rua Bom Jesus de Pirapora, no Jardim Bonfilioli, em Jundiaí. Ela foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo com 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A taxa de desemprego no Brasil subiu de 8,1% para 8,7% no trimestre encerrado em agosto deste ano, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua. Trata-se da maior taxa observada na série histórica, iniciada em 2012. Segundo o IBGE, o exército de desocupados soma 8,8 milhões de brasileiros. Isso corresponde a um incremento de 647 mil pessoas ante o trimestre anterior, de março a maio. Em um ano, a taxa subiu 29,6%, o que representa mais de 2 milhões de pessoas a mais à procura de trabalho. Bom, e para falar mais sobre economia, eu recebo aqui no RP Notícias o professor economista Messias Mercadante. Professor, muito boa noite. Mais notícias ruins para a população brasileira. Boa noite. Boa noite. Bom, e o número de empregados com carteira assinada caiu 3% em um ano e 1,2% ante o trimestre anterior. É um número também alarmante, cada vez mais as pessoas estão trabalhando por conta própria. A realidade é que 8,8 milhões de pessoas desocupadas realmente é o inverso, né, de uma população maior até de alguns países próximos ao Brasil. É realmente um número muito difícil, preocupante e, lamentavelmente, a situação política, a instabilidade econômica, com queda dos investimentos, as empresas usando cada vez menos a capacidade instalada, o desemprego vai continuar subindo até o final do ano. Em 12 meses foram 1.300.000 desempregos gerados no país. Nós vamos fechar 2015 com um número altamente negativo. Isso afeta o conjunto da atividade econômica, porque o desempregado perdeu a renda, a inflação é alta e ele praticamente está com um poder de compra quase que mínimo, né? Isso aí acaba travando mais o consumo. As empresas do comércio varejista, atacadista estão prevendo já um final do ano muito mais difícil do que o ano passado. Então, quando se prevê, compra-se menos e afeta a indústria que fica com estoque mais elevado. Bom, o professor, o ano já está acabando e já faz 11 meses que a gente vem batendo todas as quintas-feiras nessa questão de desemprego, de posturas adotadas lá atrás pela antiga equipe econômica do Guido Mantega, enfim, mas já são 11 meses agora em 2015 e todas as quintas o senhor diz, olha, a situação vai piorar, serão mais de 2 milhões até o final do ano de desempregados, a inflação vai bater os 10%. Agora, o que a população tem visto de contrapartida do governo? O que é que o governo tem feito para tentar resolver essa situação? E eu até lhe fiz essa pergunta porque, pelo seguinte, o Banco Central divulgou hoje que as contas do governo registraram um déficit primário de 20,93 bilhões de reais no acumulado deste ano. Quer dizer, então, o primeiro passo para o senhor, o que é que precisa ser feito para tentar minimizar essa situação? O Brasil precisa encontrar um equacionamento na questão política, que gera uma grande instabilidade, uma grande incerteza e afeta o comportamento, por exemplo, de empresários que não investem, né? Isso tudo acaba agravando o desemprego. A atividade econômica projetada com a queda do PIB de 3% vai se materializando com a queda também das receitas tributárias. Então o governo quer fazer um pequeno esforço teórico de reduzir despesas, mas receitas caem de forma mais que proporcionalmente.
E, na verdade, qual foi o esforço que o governo federal fez até agora? Ele reduziu o número de ministérios, mas não reduziu o número de funcionários públicos. Ele continua gastando da mesma forma, não se vê nenhuma medida efetiva por parte do governo, a não ser na direção de tentar aumentar a carga de impostos. Nós estamos enxugando gelo. Enxugando gelo, cortou-se os benefícios das empresas, né, da Previdência Social, a partir de dezembro agora, que vão pagar mais a cota de Previdência Social, ou seja, todo o ajuste está sendo feito em cima de empresas e em cima da sociedade, do trabalhador brasileiro, do consumidor brasileiro. Do governo, não temos nenhuma medida efetiva de impacto. O governo quer a CPMF de volta, que deve acontecer só em janeiro de 2016, e o governo já reconheceu que vamos fechar o ano com um déficit quase 52 primário, sem contar juros de 52 bilhões de reais. Só que tem 40 bilhões pendentes de 2014 de pedaladas fiscais que o governo usou esse dinheiro, do Banco do Brasil, também não repassou o dinheiro para o BNDES, da Caixa Econômica Federal, e o Tribunal de Contas da União quer que realmente o governo cubra neste ano. Então o déficit pode chegar a 80, 90 bilhões de reais sem a conta dos juros. Ok, muito obrigado, boa noite. Uma boa noite a todos. A concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes espera pelo menos 700 mil veículos entre saída e chegada à capital no feriado prolongado. E você vai ver também no próximo bloco o que abre e fecha nas cidades da nossa região. Voltamos já. « 25 mil pessoas deverão embarcar e desembarcar no terminal rodoviário de Jundiaí neste feriado de finados. E a dica é comprar a passagem de forma antecipada, já para quem vai pegar a estrada é preciso se atentar com os horários de pico no sistema Anhanguera Bandeirantes. Durante o feriado prolongado de finados, devem passar no sistema Anhanguera Bandeirantes aproximadamente 715 mil veículos entre saída e chegada à capital, no período de 4 dias. Os horários de maior movimento deverão ser na sexta-feira, na saída do feriado, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, no sábado, das 8 da manhã até 1 hora da tarde e na volta do feriado na segunda, do meio-dia até as 11 horas da noite. Os usuários que precisarem solicitar socorro mecânico ou atendimento médico durante o percurso podem entrar em contato com a concessionária. O usuário que estiver na rodovia e precisar de auxílio na rodovia, ele pode ou ligar para o nosso 0800 ou fazer uma chamada pelo Callbox, que é o telefone de emergência. Ele vai ser atendido aqui na nossa central e nós vamos mandar uma viatura para apoiá-lo na sua emergência. Quem vai viajar de ônibus é importante comprar a passagem com antecedência. Até terça-feira, 25 mil pessoas deverão embarcar e desembarcar no terminal rodoviário da cidade. Até o momento, os destinos mais procurados são Campinas, São Paulo, Santos e Praia Grande. Recomendamos comprar a passagem antecipadamente, com até 24 horas antes do embarque, tá? E chegar também com 1 hora de antecedência. O telefone da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes é o 0800 055 5550. Já o telefone da rodoviária de Jundiaí é o 4521 0981. Com a transferência do ponto facultativo do dia do servidor de ontem, quarta-feira para amanhã, sexta dia 30, e do feriado de finados, segunda dia 2, alguns serviços e equipamentos públicos vão funcionar com horário diferenciado. Acompanhe agora o que abre e fecha. O Paço Municipal de Jundiaí encerrou as atividades agora há pouco, às 6 horas, e retorna na terça-feira às 8 da manhã. As unidades básicas de saúde e unidades de estratégia de saúde da família fecham amanhã e retornam na terça-feira. As unidades do Jardim Santa Gertrudes e Novo Horizonte funcionam no fim de semana, sábado e no domingo, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O atendimento será normal nas unidades de pronto atendimento da Ponte São João, Vila Hortolândia e do Retiro. As urgências e emergências serão atendidas normalmente nos hospitais universitários São Vicente de Paulo. As unidades de ensino fecharam hoje e retornam às atividades na terça-feira. Os parques de Jundiaí estarão abertos normalmente amanhã e também na segunda-feira.
Os centros esportivos permanecem fechados amanhã e na segunda. Funcionam normalmente no sábado e no domingo. A coleta de lixo não será interrompida. Em Campo Limpo Paulista, as emergências e urgências no Hospital de Clínicas, mesmo com a paralisação dos médicos. Em Várzea Paulista, no Hospital da Cidade, e em Itupeva, no Nossa Senhora Aparecida. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Até amanhã.